Deputado Tarcísio Mota. Projeto do Carlos Jordi, relatado pelo Kim Kataguiri. Problema para minha base, mas eu não deixarei de fazer isso aqui hoje, porque o projeto é justo e é correto. Ainda bem que fui precedido pelo deputado Pompeu de Matos, que inclusive no seu belo discurso já apontou uma série de questões que eu vinha trabalhando aqui. Bom, primeiro, água é um princípio básico da sustentação da vida humana, da vida de cada ser humano, mas também da vida humana em sociedade. E esse princípio basilar é fundamental. Nós da Federação Pessoal Rede, que sempre defendemos ou sempre lutamos contra a privatização das empresas de fornecimento de água, sempre partimos deste princípio, de que o Estado deveria competir a garantia do direito à água para todos os cidadãos e, obviamente, cobrar mais daqueles que mais consomem e que têm mais condições de contribuir para que todos tenham água e todos tenham água na medida do necessário. Por isso, inclusive, sempre defendemos a instituição de tarifas sociais da água, para que ninguém seja impedido de ter acesso à água só porque não tem dinheiro, porque a água não é e não pode ser uma mercadoria. Na pandemia, um momento dramático para a vida de todos nós vimos o quanto a água é fundamental para a manutenção da vida humana, inclusive em situações de calamidade e pandemia, como vivemos na calamidade e pandemia, como nós vivemos na pandemia do Covid-19. Lá no Rio de Janeiro, o agora inelegível Cláudio Castro vendeu a companhia de águas, a chamada SEDAI, a famosa SEDAI. A SEDAI era criticada por muitos cidadãos. E com a SEDAI foi feito aquilo que governos neoliberais adoram fazer. Primeiro, sucateia o serviço, de garantir a qualidade do serviço, porque está sucateando os servidores e a infraestrutura daquela empresa. Para então, garantir apoio popular na privatização e na venda daquele ativo. Aliás, vendida como forma de garantia das dívidas que o Estado do Rio tinha com a União. Mas o que hoje a população diz? Eu estive em Miguel Pereira, no interior do estado do Rio de Janeiro, no último final de semana. E lá, conversando com moradores, eles diziam: privatizaram, prometendo que a água ia estar mais limpa, melhor, que ia ter saneamento. A única coisa que mudou foi que a conta aumentou. E em todos os lugares do estado do Rio de Janeiro a gente tem visto isso, aumento da conta d'água para todo mundo. Esse projeto tem o potencial de resolver uma parte deste problema. Nós queremos lá no Rio a reestatização da SEDAI, mas esse projeto vai no caminho correto de garantir à população que ela não continue a pagar essa tarifa, essa tarifa mínima que ele vai pagar independente de quanto consumiu. Isso tem que acabar e o deputado Kim Kataguiri teve correção ao colocar isso no relatório do projeto. E esse elemento para nós é decisivo. Contudo, é preciso colocar uma trava para que a parte fixa desta tarifa, que será, portanto, composta por dois elementos, não supere e não seja muito grande, onerando ainda mais o consumidor final, porque água é direito, água é vida, água não é mercadoria. Obrigado, senhor presidente. Vamos à aprovação do projeto. Declaro encerrada a discussão. O projeto foi emendado para oferecer parecer às emendas de plenário pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, na sequência, 1 minuto. Senhor presidente, ao término da discussão foram apresentadas as emendas de plenário número 1 e número 2. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, eu voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa das emendas e no mérito pela rejeição. Passa-se a votação. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do projeto de lei número 1845 de 2025. Orientação de bancada. Em votação, podemos todos de acordo? Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Estão prejudicadas a proposição inicial e a pensada. Presidente. Em votação, o substitutivo. Em votação, as emendas de plenário
ao substitutivo com parecer pela rejeição. Orientação de bancada. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitadas. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. 1 minuto, deputado Cabo Gilberto, depois os deputados a seguir. Esse tema é muito importante, senhor presidente, sobretudo lá na Paraíba. Quem presta esse serviço à população do estado é a CAGEPA, que infelizmente vem sendo sucateada ano após ano. E agora fez uma PPP que nós defendemos, mas ainda não tem total transparência. Não sabemos se essa vai ser bom ou ruim para a população. Eu sei que hoje está um caos lá do estado da Paraíba, com poluição nos mares, com o sistema de rede de esgoto não atendendo à necessidade, tratamento de água, cidades ainda que não tem sequer abastecimento de água lá no estado da Paraíba, em pleno século XXI, para vocês terem uma ideia. Isso também é culpa do governo Lula, que governa o Brasil há quase 20 anos, junto com o governador lá da Paraíba, que são anos e anos de governos que apoiam o descondenado Lula e nada fazem pelo estado da Paraíba. Sobretudo na questão de água e de esgoto, senhor presidente. Uma vergonha o tratamento ao povo paraibano. Obrigado. Deputado Tadeu, 1 minuto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui um debate sobre gastos de publicidade do governo federal, 500 milhões de reais, para 220 milhões de pessoas. E eu, curiosamente, peguei, senhor presidente, do governo de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina gastou 216 milhões de publicidade em 2025. Tem 3% da população brasileira. Gastou a metade do que o governo federal gastou. Mais ainda, um aumento de 136% em relação ao primeiro ano e à atual gestão de 2025. Nos valores acumulados, dá mais de 400 milhões de reais. Então, senhor presidente, às vezes as coisas parecem que... Eu prefiro não entrar no mérito do partido, mas às vezes as coisas parecem que são aquilo que se diz. E não é. Se o governo federal gastou 500 milhões, nós podemos achar muito para 220 milhões de habitantes, porque nós dizemos Santa Catarina que tem 6 milhões de habitantes e gasta 216 milhões, a metade. Arrancar os cabelos não dá, né, senhor presidente? Mas tem que pelo menos colocar naquilo que é real. Obrigado, senhor presidente. 1 minuto, deputada Alice. Senhor presidente, nós avisamos que a privatização da água daria em aumento das tarifas, em desconsideração das dificuldades das populações mais carentes. Vide o seu Rio de Janeiro, que deu deserta a licitação para áreas empobrecidas, enquanto que as áreas nobres, as empresas se estapearam. Então, o que o governo está fazendo é minimizar os danos sobre a população em relação aos seus direitos, à tarifa de esgotamento sanitário, e vamos caminhando para adiante para buscar restaurar o contrato de programa, para garantir o subsídio para as regiões empobrecidas, porque água é vida. O novo marco do saneamento foi um desastre, ocorreu do governo passado. Ocorreu do governo passado e foi desastroso para as populações mais pobres. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!